Então, bem-vindos, bem-vindas à primeira live da semana de lives da Jornada Corpo Tantra, Caminho de Autotransformação. Para quem não me conhece, eu sou Ibirá, guardião, sonhador, visionário da Comuna Chama Trina, esse projeto que existe há 11 anos. Nós somos hoje um centro terapêutico de consciência criativa, atuamos aqui na Bahia, alguns estados do Brasil. Trabalhamos com o xamanismo engajado, que é um xamanismo que convida as pessoas a colocarem os pés na realidade, praticarem as experiências e ensinamentos das tradições dos povos primitivos, que a gente bebe dessa fonte. E também somos uma escola agora da sexualidade e do Tantra, né? Estamos fazendo algumas pesquisas e experiências a partir de imersões, retiros, jornadas e vivências, com o tema da intimidade consciente. Então, nessa primeira live, que é um encontro Zoom, temos aqui como convidadas Carolina Grant e Manuela Fleig, que vão trazer um pouco dos temas, né, que estão sendo sugeridos, que é o trauma, com foco no trauma da sexualidade, e também o casamento sagrado, o encontro dos feminino e do masculino sagrados. Bem-vinda, Manuela, bem-vinda, Carolina. Passo a palavra para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho da biografia profissional de vocês e como a história de vida ela cruza com essa história e biografia profissional, no sentido do caminho que cada uma desenvolveu da sua própria cura para encontrar a sua própria medicina e estar prestando esse serviço à comunidade, à sociedade. Então, passo a palavra para a Manuela. Boa noite. Então, muito feliz de estar aqui com vocês nesse encontro potente. Enfim, meu nome é Manuela, eu sou da Alemanha, né? Como já dá para ouvir o meu sotaque, eu escolhi a terra brasileira 11 anos atrás para terra de viver e trabalhar, só que naquela época eu nem soube o que tudo vai acontecer. E isso tem tudo a ver também com a minha trajetória. Dessa, eu adorei essa pergunta, né? Como o profissional se entrelaça com nossa história, com nossa biografia, porque isso é uma coisa realmente muito importante. No meu caso, que eu dedico a minha vida como terapeuta na pesquisa do trauma, é também vinculado com a minha história, com a minha biografia, que é também, como quase toda a biografia do ser humano, uma história que tem também traumas. Foi em 2011, quando eu teve 30 anos, quando a minha melhor amiga faleceu de leucemia, e eu acompanhei ela quando ela fez a transição, né, para o outro mundo, que foi um impacto muito grande para mim, muito grande, uma perda muito grande, e foi muito necessário para mim entender o que significa essa morte na minha vida, como eu posso encontrar uma explicação para a morte, no conceito da espiritualidade, né, também, enfim, ter respostas que são além daquilo que a gente vive, enfim. E aí despertou muitas coisas naquela época sobre a minha própria biografia. Eu entrei numa terapia bioenergética naquela época, e aí eu percebi, meu Deus, que aconteceram bastante coisas na minha vida, na minha infância, tinha uma falta de apoio, tinha uma falta de amparo, e, enfim, também teve acontecimentos de abuso na minha vida que se repetiram numa outra escala na minha vida como jovem, como adulta, jovem. E, enfim, aí eu comecei a minha própria jornada de autoconhecimento, de transformação. E foi, na verdade, muito bonito, porque em algum momento, eu cheguei num ponto que eu pensei, nossa, como a minha sexualidade mudou, como a forma como eu me relaciono né, na vida afetiva, como isso mudou. E aos poucos despertou também uma vontade minha de devolver para o mundo algo que eu ganhei
E eu nem pensei em ser terapeuta, porque na verdade eu sou de casa, eu sou professora, educadora, com a licenciatura em literatura e letra alemã e biologia, então eu nem pensei em me tornar terapeuta. Fiz vários cursos, também vinculados com Tantra, com sexualidade consciente, e fez uma formação em Berlim que se chama Educação Sexual Somática, Sexological Bodywork, que é uma abordagem do Joseph Kramer, que vem dos Estados Unidos, que é uma abordagem, nossa, que foi para mim, abriu meus olhos sobre a sexualidade. Nessa formação eu aprendi de verdade como meu corpo me dá respostas, o que que eu quero, meu sim entusiasmático, meu não, o que que eu não quero, e o que que eu faço com um talvez, o que que significa consentimento, o que significa dialogar com o outro, para gerar né, uma vida sexual com, na base do consentimento e daquilo que é o meu ser sexual autêntico e do outro também. E, enfim, isso foi muita aprendizagem. E a partir disso eu pensei, talvez faz sentido fazer uma formação em Somatic Experiencing, a experiência somática, que é uma abordagem que trata especificamente trauma, na base de um entendimento que o trauma acontece no corpo, acontece no sistema nervoso, faz um imprint no sistema nervoso. Então, é uma abordagem biopsicológica que eu, como bióloga, eu adorei estudar e até hoje eu estou adorando estudar exatamente isso, essa junção corpo, psique, e entendendo que o nosso sistema nervoso, ele é a base que a gente pode fazer uma vinculação, uma conexão também com o macro, né? Que é alguma coisa que as pessoas podem chamar de espiritualidade, mas a gente precisa para isso, a gente parte pelo corpo. Bom, pronto, fez essa formação. E para poder atuar como terapeuta, eu senti que eu preciso ainda mais um fundamento que abraça um pouquinho melhor essa grandiosidade que é a psique humana. Então, eu fiz uma pós-graduação em psicologia analítica, psicologia junguiana, e, enfim, esses três pilares, a educação somática sexual, a experiência somática, o trauma e a psicologia junguiana, são as minhas nortes para navegar nessa profundidade com a psique humana e além. Muito investimento em tempo, em recursos de informação, né? Nós, como terapeutas, a gente precisa desse background, né? Desse suporte, desses sistemas, dessas Sim. práticas. E olhar para as nossas dores e nossas feridas é fundamental, né? Sermos o curador, o próprio curador e curadora ferida, né? Sim. Curados e curadas, ou pelo menos em vias disso, né? Sim. Maravilha. E você, Nina, conta um pouquinho aí da sua história profissional, das suas formações, do seu caminho de autodescoberta, de individuação, e como é que isso se entrelaça também com a sua história de vida, né, pessoal? Então, boa noite a todas as pessoas, em especial Décio, Manuela, nessa live que é um encontro via Zoom, né? Pois bem, a história de Manuela me toca muito, né? Porque tudo é ressonância, não é à toa que estamos aqui juntas nesse encontro. Porque eu também venho de uma trajetória de professora para terapeuta que não se imaginava terapeuta, né? Então, a minha história de vida, a minha própria autotransformação me levou a esse caminho que hoje, né, eu difundo por aí como o caminho dos sagrados, o sagrado feminino, o sagrado masculino, como caminhos de autoconhecimento, e agora nesse encontro falando um pouco sobre as sagradas relações. Eu vim de uma vida muito polarizada, negando muito uma das partes de mim mesma, negando muito justamente o meu feminino, a minha energia yin. Então, foi uma vida toda, essa vida acadêmica da professora Carolina Grant, né? Por muito tempo vivi somente essa Carolina Grant, que depois se tornou ainda terapeuta, e foi justamente, né, dessa fragmentação interna
viver somente numa polaridade por conta das demandas, das expectativas de uma sociedade que, querendo ou não, ainda é muito ditada suas regras de homens para homens. Então, essa necessidade de negar o meu corpo, negar o meu feminino, alcançar expectativas, fazer, muita produtividade, isso me levou, de certa forma, ao sucesso, sim, né? Aos 28 anos, eu já estava lá numa vida muito bem sucedida, já quase no doutorado e etc., mas com muitas dores. Dores na alma, um vazio existencial enorme, dores psicológicas, um diagnóstico de depressão pela segunda vez e dores no corpo físico. Eu estava com um diagnóstico de ovários policísticos. Então, tudo isso era um quadro de um feminino adoecido e de uma energia yang muito exacerbada que estava me adoecendo também. E aí, para quem gosta de astrologia, foi justamente no meu famoso retorno de Saturno, que é aquele momento na vida, né, que todos de alguma forma são chamados a saber quem é você, a que você veio, foi que eu recebi um chacoalhão e fui iniciar a minha própria jornada de autoconhecimento, mas olhando para a cura. Então, os temas do feminino e do masculino já me apareceram há muito tempo, né? Desde o início da minha graduação em Direito, eu já discutia gênero, eu já discutia papéis sociais, o que se entendia por feminino, por masculino, várias experiências, transexualidade, etc. Mas era muito o olhar do diagnóstico social e não tanto o olhar para dentro, o que isso significava internamente, né? Que curas a gente poderia trazer para equilibrar essas energias, essas polaridades e ter uma experiência mais agradável. E foi a partir desse momento, né, dos 28 para cá, que eu fiz a minha primeira formação em ciência do início da vida, que me jogou lá para a infância, e eu fui curar a minha própria trajetória. E a partir dessa cura foi que foi aparecendo a Nina, um feminino escondido. Essa Nina foi ganhando espaço, porque eu comecei as formações no que hoje a gente chama de sagrado feminino, né? Que não existe uma formação só, são várias as formações, são várias as abordagens, mas eu fui costurando um caminho por vaporizações do útero, círculos do sagrado, rodas de mulheres, rodas de conversa, doulagem, né? Várias formações com as terapias, teta healing, florais e etc. E eu fui desejando expandir, porque por ressonância eu atraía muitas mulheres muito mentais, muitas mulheres com o masculino aflorado e um feminino adoecido, e eu fui sentindo a necessidade de compartilhar um pouco das minhas próprias transformações internas. E aí foi nascendo essa terapeuta, né, que hoje trabalha com as rodas de mulheres, com as rodas de homens, com as rodas mistas, lembrando que quando eu falo de feminino, masculino, homem, mulher, não é corpo, sexo, gênero definido, é o que faz sentido para você, é o que você se identifica, né? A roda que você se sente bem é a roda que você vai ser como pessoa muito bem-vinda, né? E costurando esses espaços justamente como uma proposta de autoconhecimento. Hoje eu trabalho muito a partir de uma especialização em terapia psiônica, com meditações psiônicas, que fazem a gente acessar conteúdos do inconsciente, então eu dialogo muito com Manuela, nesses estudos junguianos, para quem não acredita em energia, ou não quer utilizar essa linguagem muito nova era, muito nova dimensão e etc. Então vamos falar de arquétipo, vamos falar de conteúdos inconscientes, vamos falar de integrar sombras, de processo de individuação para se tornar uma pessoa inteira, plena, acolhendo tudo que você é e com a ajuda necessária aquilo que às vezes dói, né, acessar sozinho. Mas então o convite é esse, é conhecer e acessar tudo que faz parte de você para integrar tudo isso. As meditações em grupo propiciam isso, os atendimentos individuais também, e o Tantra foi a ferramenta que chegou para fechar. Eu vivi uma vida de muita separação. Para mim, espiritualidade e corpo eram coisas que se negavam, porque eu vim de uma tradição cristã, né, de uma vida católica, uma criação católica. Então havia uma negação do corpo, dos prazeres, das necessidades, né, quando se pensava em espiritualidade ou de um modo geral. Então, o Tantra chegou primeiro com um choque, né? O que é isso? Será que eu vou mesmo por esse caminho? E depois com uma grande descoberta para poder estar de forma prazerosa neste corpo e descobrir que esse corpo tem muito a me ensinar sobre mim, sobre o outro e para quem acredita e gosta sobre esse caminho de religare, de integração e espiritualidade também. Então, a formação no Tantra veio para coroar, né, esse conjunto, essa bagagem aí de autoconhecimento, né, não só minha, mas hoje que eu convido as pessoas a trilharem também esse caminho do sagrado de si. Quando a gente fala de sagrado, parece, né, que é algo institucionalizado, um dogma e tudo mais, não, é o sagrado de si, se amar, se aceitar, se conhecer e a partir daí poder também aceitar, amar, conhecer o outro, né? E a gente constrói assim um novo padrão de relações e de sociedade. Então tá tudo interligado. Maravilha, Nina.
Grato. Vou puxar aqui a bola para você de novo, tá? Para a gente ir seguindo. Eu percebo hoje que a gente vive uma crise sistêmica, né? A sensação que eu tenho é que é um corpo colapsando em todos os níveis, né? Todos os órgãos com problemas à beira de entrar numa UTI, né? E percebo que há uma polarização muito exacerbada da energia masculina na nossa sociedade, né? E, a partir disso, o que gera são muitos distúrbios e muitas dissociações, né? Hoje a gente vive, por exemplo, uma cultura de violência institucionalizada, a gente vive uma cultura de guerra e armamentista, a gente vive uma cultura de repressão e de opressão, muito focada na produtividade, na linearidade do tempo, do ter que dar conta sempre, né, de várias demandas, e está sempre ativo e ativas para poder sustentar esse estilo de vida civilizatório, né, que a gente herda aí atrás do patriarcado, e a gente vive assim a heteronormatividade como um padrão de vida e de conduta, ao passo que a nossa polaridade yin, né, o subjetivo, o feminino, o criativo e o respeito à ciclicidade dos nossos corpos e do corpo da natureza, desse corpo maior, pela nossa dissociação com o nosso próprio corpo e com o corpo maior que é a natureza, sinto que a gente se perdeu, né, enquanto espécie humana, enquanto identidade, né, identidade saudável do que é ser um ser humano na Terra. E aí, puxando para o seu tema de pesquisa, para o seu foco de pesquisa, eu te convido a falar um pouco para você, dentro das suas experiências, do que você já viveu, do que você vem transmitindo, né, com a sua medicina e com as suas práticas terapêuticas. Primeiro, como você, como mulher, enxerga esse desequilíbrio, né, na nossa civilização atual com relação à polaridade masculina, que é exacerbada, ditatorial, né? E como você vem trabalhando dentro de você essas questões de organização interna e equilíbrio e reaproximação da polaridade feminina, para que esse casamento sagrado ele aconteça dentro e fora de você. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Décio, perfeito, né? Essa sua fala, porque você já trouxe bem a linha daquilo que eu acredito e trabalho. Quando eu vou falar sobre sagrado feminino e sagrado masculino, eu falo um pouco dos pilares desse movimento. E um desses pilares é justamente o resgate da conexão com a natureza e com o nosso corpo enquanto parte dessa natureza. E isso tem tudo a ver com ciclicidade, com ritmo e com tempo, né? Como eu tinha comentado antes, a gente vive numa sociedade ainda, e se a gente for para as correntes do feminismo, do ponto de vista político, sociológico, isso é muito forte, né? Uma sociedade com resquícios patriarcais. Então, com regras feitas de homens para homens, que têm uma experiência, muitas vezes linear, e acredita que essa é a única experiência possível, a única forma de existir num corpo, num mundo, né? E isso causa tanta negação das necessidades desse corpo que é cíclico, que hoje não é um corpo só feminino, né? A gente tem os homens trans, que muitas vezes menstruam e vivem essa ciclicidade também. Então, essas demandas desses corpos acabam sendo negadas e isso nos adoece. Então, a gente tem um adoecimento do planeta, um adoecimento das sociedades e um adoecimento dos corpos por conta de uma exaltação de uma energia que todos nós temos, mas que justamente nesse excesso é que traz os adoecimentos. Então, quando a gente pensa a nível de planeta, a gente tem um excesso de produtividade, porque o Yang é a ação, é o impulso para ir para o mundo. E aí, isso numa perspectiva muito exaltada, muito fogo, por exemplo, que é o mito masculino, você tem a ira,
a raiva, a guerra, né, as queimadas, você tem aí o excesso de produtividade, como se a natureza fosse inesgotável, como fosse somente um recurso, você perde a empatia, porque a empatia, a sensibilidade, a emoção é mais da polaridade feminina, a razão, a métrica, né, a classificação e essa produtividade que visa somente um crescimento, um desenvolvimento tecnológico, isso é a exaltação do Yang. Então, o ideal, de fato, é o equilíbrio. Né? Então, a gente vê um planeta adoecido, a natureza adoecida, usada e abusada. Você vê que há uma ressonância, né? Os animais, as fêmeas exploradas, as mulheres exploradas, a natureza, o feminino. Então, sempre o feminino abusado, violentado, explorado, por conta de uma dicotomização dessas polaridades, negação de um, excesso da outra. Quando a gente pensa em termos de sociedade, a gente vai para as violências. A gente vai para a violência contra a mulher, para a violência doméstica, para o feminicídio, para a negação, supressão desse feminino. Inclusive porque, né, se há uma exaltação tão grande do masculino, nas mulheres ou nos homens, etc., né, eu não reconheço o outro em mim, porque eu não reconheço, não trabalho o meu feminino, eu homem, por exemplo, né? Então, isso me faz agredir de forma mais invasiva, de forma a não sentir tanto, porque não há um reconhecimento. E quando a gente pensa no nosso próprio corpo, a gente vê o quê? As mulheres tendo, no mínimo, às vezes, cólica, né? Quem tem cólica sabe que é terrível, mas eu digo assim, enquanto sintoma é o mínimo, porque infelizmente é comum. Quase todas as mulheres experimentam isso. E a cólica é o primeiro sinal do nosso corpo, no sentido de para um pouco, se escuta. Escuta esse corpo, escuta essa ciclicidade, essa necessidade de parar, esse ritmo. A natureza é cíclica. Nós temos 4 estações, o inverno pede recolhimento, né? Nós temos 4 fases da lua. Se a gente for pensar na lua nova, é uma fase de recolhimento. Então, por que, enquanto corpos, também não temos o respeito a essas fases? Então, vira essa desconexão do todo, da natureza, do outro, e dentro de mim essa fragmentação. Eu sou fruto disso, né? A minha história é um pouco fruto disso. E aí você pergunta, o que você fez para se reconectar? Primeiro, eu fui, querendo ou não, estudar sobre essas energias. Porque a gente vê os conceitos, o que é yin, o que é yang, importantíssimo conhecer, mas cada ser humano vai manifestar essa alquimia de forma única. Então, como é que essas energias se manifestam em você? Eu fui descobrir isso em mim. Eu fui descobrir que da minha personalidade é natural, é confortável ter um pouco mais de energia yang. Mas em excesso, isso me adoece. Fui entender o que é essa energia aí, por que ela estava tão reprimida, fui estudar os meus traumas, as minhas questões, dialogando aqui com a Manuela, né? O que aconteceu lá atrás, né? Fui fazer constelação sistêmica, eu sou consteladora hoje também, então fui olhar, né? Tive que me tornar o homem da casa, isso foi o início dessa repressão. Então fui estudar o que são essas energias, como essas energias se manifestam em mim, fui entender o que causou esse desequilíbrio através de autoconhecimento, fui buscar terapias que me ajudassem a ressignificar, a virar essa chave e fui buscar partilhar e trocar experiências. Então, as rodas de mulheres me curaram muito. Ver que o que eu passava não era só meu, né? Através dessa conexão, me ajudou também a ressignificar, a propagar essa cura. E então vieram as meditações psiônicas, né? Com essa forma de acessar esses conteúdos inconscientes e virando essas chaves. E hoje, por exemplo, eu já não tenho diagnóstico de ovários policísticos, né? Hoje eu já tenho outro padrão de relacionamento que busca justamente um aprendizado pelo amor, uma construção conjunta. Então, reverberou no meu corpo físico, na minha saúde psicológica, na qualidade das minhas relações. Durante boa parte da minha vida, eu só conseguia me relacionar com outros homens. Eu tinha amigos homens, o feminino era tão desafiador para mim que eu resistia. E hoje, as minhas grandes amigas, né, as pessoas ao meu redor, tem uma boa parte que são realmente de mulheres. Então, foi uma transformação profunda, a ponto de algumas pessoas dizerem assim: nossa, eu preciso conhecer você novamente. Né? Lembrando que o caminho, não existe uma polaridade certa e errada, o caminho é o caminho do meio, é o caminho da integração. Buscar como é que funciona para mim, como é que funciona para você, o equilíbrio dessas polaridades e dessas energias. Foi assim que eu fui construindo. Maravilha! Aqui na Comuna Chamatrina a gente tem feito uma pesquisa profunda da roda medicinal dos povos nativos. E esse ano a gente resolveu assumir como identidade de trabalho a ciclicidade das estações. Então, só para pontuar aqui com relação à sua fala, a gente mergulhou no outono, a gente fez alguns laboratórios com algumas pessoas que se dispuseram a entrar em contato com essa energia profunda, mais feminina dentro de si, e foi incrível. Assim, a experiência de estar na noite sozinho, sozinha, para aflorar a intuição, né?
e experiências de ser enterrado dentro de uma cova e sentir o peso da terra no próprio corpo, né? Experiências de trabalhar aspectos sombrios, obscuros, esdrúxulos, grotescos da própria personalidade, entrando em contato visceral com as sombras, né? Então, e eu também estou fazendo esse laboratório em mim, né? Para a gente desmistificar esse expurgo do feminino, que é o desconhecido, né? Isso que apavora e amedronta, porque é simplesmente abrir um espaço de vulnerabilidade mesmo e de humildade diante disso, né? Dessa potência energética que é esse feminino, dentro e fora da gente, e simplesmente se entregar, né? A esse desconhecido, que é muito desafiador para a nossa cultura e a nossa forma de educação. E eu quero puxar uma estatística, né, que tem muito a ver com o nosso tema aqui, nesse encontro. Eu ouvi de uma fala de Manuela, de uma experiência que eu tive com ela em um curso, em que ela trouxe que a cada 11 minutos, 3 mulheres no Brasil elas sofrem violência sexual de estupro, né? E puxando também para o tema e o foco de pesquisa de Manuela, que é o trauma, com especificidade no trauma sexual. Eu ouvi um pouquinho de você, das suas experiências com relação a esse tema, o que é o trauma sexual, e como é você, como uma mulher, se defrontar com uma estatística dessa terrorizante no nosso país. Sim, sim. Nossa, primeiro eu quero dizer que eu estou muito tocada de estar com vocês que estão representando pessoas tão comprometidas, né, com nesse caminho dessa cura do indivíduo e do macro, né, do coletivo. Acho que é isso que nós somos mamíferos, né? Os mamíferos, a gente precisa o outro, a gente precisa sentir o corpo do outro indo junto. Então, esse engajamento social é, como eu entendo, é a medicina contra os traumas individuais e também aqueles traumas do coletivo e até intergeneracionais, nossa, que palavra. Enfim, trauma, né? Bom, a gente entende que trauma não, é uma coisa não tão fácil para explicar. O trauma, não existe o trauma, existe vários tipos de trauma. Quando a gente fala, a gente talvez tem que dizer um pouquinho, explicar melhor. Então, o trauma pode ser um trauma de impacto, por exemplo, um acidente, um assalto. A gente também entende que tem trauma no desenvolvimento, então, no longo da nossa biografia, sobretudo nesses primeiros anos da nossa vida, os primeiros 3 anos, os primeiros 6 anos, que são aqueles anos muito vulneráveis, onde a gente entende que a gente cria os padrões, como a gente se conecta com outras pessoas, né, como a gente se relaciona com outras pessoas. E também tem traumas de impacto e tem traumas de acumulação, né? Traumas, por exemplo, em uma relação abusiva, talvez não é aquele trauma, são acontecimentos recorrentes que faz um profundo impacto, como todos os traumas, eles fazem um impacto no nosso sistema nervoso, no nosso corpo, nas nossas celulinhas, né? Até antes que a gente tem memória, né? Em geral, a gente só tem memória a partir de 2 ou 3 anos da nossa vida, mas a nossa vida já começa intrauterina, então já lá pode começar, né, primeiros imprints no nível celular, no nível pré-verbal, que a gente talvez só tem uma sensação depois como adulto, e aí a gente pode acessar isso não pela viés verbal, pelo cognitivo. Então a gente precisa outros caminhos, que enfim, que cada um encontra a sua medicina que precisa. Graças a Deus tem muitas abordagens, mas eu achei fantástico que a Carolina também falou, né, da imaginação ativa, dos sonhos, da meditação, que oferece para a gente caminhos muito, muito preciosos para entrar em contato com esse conteúdo inconsciente. Então, o trauma, a gente entende não o acontecimento
como um trauma, mas aquilo que acontece depois no nosso corpo. Não, o que é para mim um trauma pode ser que para outra pessoa não é o trauma. Isso define o que acontece depois no meu corpo. Se meu corpo não estava capaz de digerir aquela experiência, de complementar um ciclo de luta ou de fuga, e integrar isso no corpo e voltar para um emocional equilibrado, para uma autorregulação emocional, aí sim, aí pode se manifestar no meu sistema um trauma, que significa sempre uma fragmentação de mim. O trauma, eu gosto sempre de trazer aquela metáfora da casa. A gente pode imaginar que, né, que somos uma casa. Imagino que nessa casa você tem um quarto e esse quarto pegou fogo feio, destruição total. E a única coisa, como você podia salvar a sua casa era fechar essa porta. E aí, tudo bem. E aí a casa se salvou, muito bem. E aí você recebe visita. E essa visita entra, olha para sua casa, nossa, que bonito sua casa. Mas o que tem aqui atrás dessa porta? E você fala, não olha para essa porta, pelo amor de Deus. Ou, meu Deus, começa a gritar, sai daqui dessa porta. Né? E aí, isso é o que significa o trauma. Então, o trauma é uma coisa que a gente fecha um quarto dentro da gente, ou aquele gatilho que sempre, quando alguém toca nessa porta, a gente tem uma reação que é um antagonismo, não, pelo amor de Deus, como se fala essa palavra? É isso? Antagonismo. Exatamente, enfim, uma coisa que não pertenece nesse momento presente, uma coisa que pertenece para a sua biografia, ou seja, um gatilho que se desperta e você reage num certo padrão de automatismo. E aí, exatamente, é aquela porta que você fechou na sua casa, e aí é isso. Você talvez tenha que escolher em algum momento com muito recurso e com muito apoio de com muita generosidade, abrir essa porta e reintegrar esses conteúdos em você para fazer esse religar que a Carolina falou, esse sagrado, eu gostei dessa coisa que você falou, o sagrado que é dentro de você mesmo, né? E acabar com essa fragmentação. Manuela, eu estou encantado com a educação somática. Tenho assistido às suas lives, né, alguns vídeos e conteúdos bem interessantes. E algo que me chama muito a atenção desse sistema é o respeito ao limite do outro, né? Compreender que cada um tem uma história de vida, uma peculiaridade, um ritmo, um tempo de absorção e de gestão de determinadas experiências, e dentro do processo terapêutico, olhar para isso com muito cuidado e respeitar progressivamente até onde o outro consegue dar conta. E isso tá bom, né? Isso choca profundamente com as práticas do xamanismo, que são muito tendenciosas aos fenômenos de catarse, né? E eu estou procurando, assim, dentro do meu trabalho, com essa aproximação, com essa nova visão da somática, achar um caminho do meio, né? Sair do conflito, da polarização e achar um caminho do meio. E o Tantra também tem me ajudado nesse sentido, né? E eu gostaria de que você apresentasse um pouco, assim, brevemente, como foi a sua aproximação com a somática e como é a sua atuação. Se você quiser trazer também algum relato, algum depoimento em que você acha interessante a respeito desse tema, né, do cuidar desse trauma, desse paciente ou desse interagente, para compartilhar aqui conosco. Olha, Fica o convite. Eu gostei dessa pergunta, não esperei essa pergunta, mas nossa, que legal. Então, você provavelmente já me ouviu falar que eu não gosto da catarse, né? Enfim, e aí eu queria, muito bom que você me dá esse convite para explicar essa frase.
Eu, pessoalmente, eu já fiz muitos processos na base da catarse, muitos processos de bioenergéticos, eu fiz muita meditação baseada no Osho, então eu tenho essa trajetória e me ajudou muito, porque eu também, eu era uma mulher com uma partezinha, tinha uma raiva muito reprimida, então coisas que aconteceram na minha vida, que eu devia ter muita raiva, eu não consegui. Eu me lembro que uma vez eu estava na praia da Bahia, eu estava com muita raiva depois de uma relação abusiva que acabou, e eu estava em frente do mar, 10 quilômetros ao redor de mim, ninguém, eu queria gritar para o mar e soltar a minha raiva, e eu não consegui. Ela travou aqui. E eu falei, gente, eu preciso cuidar dessa raiva. E para mim, esses processos catárticos me ajudaram. Eu acho porque eu dei conta desses processos. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, Décio. Tem pessoas que dão conta, tem que entender, né, o que é esse landscape da psique da pessoa. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para o individual, como é esse individual estruturado, como ele é recursado, com recursos dentro dele, com recursos que acompanham ele, enfim, eu queria trazer mais uma coisa. Eu acho que sim, que dá para fazer processos terapêuticos na base da catarse, mas tem que ser num espaço muito cuidado. Então, o Jung, ele traz essa ideia que o símbolo e o ritual é fundamental para a psique humana, né? Então, na medida que o ser humano pode simbolizar seus processos internos e que ele pode vivenciar suas transformações em uma forma do ritual, né? Ele constela as transformações psíquicas num ritual que é seguro, porque é uma experiência que um grupo faz junto, e aí sim, eu acho que esse aqui é um processo terapêutico onde acontecem processos catárticos podem dar conta. A minha medida é sempre na medida que o indivíduo pode integrar depois essas experiências nas suas celulinhas e na sua psique. Enfim, ele 2 dias depois dessa experiência, ele ainda está conectado com essa experiência de forma íntegra, ele consegue digerir isso, ele consegue sentir ainda aquilo que ele sentiu. Aí sim, mas tem que ser uma coisa para mim muito cuidadoso, porque tem uma característica do trauma. O trauma, a gente chama isso o vórtice do trauma. Ele funciona como uma imã, então ele puxa, ele sempre quer repetir essa experiência. Então, né, a gente reconhece isso quando uma pessoa sempre quer falar do assunto horrível que ele viveu. Ele reviveu isso, e a gente tem que ficar muito de olho se a gente faz um processo e a pessoa está revivenciando o trauma. Então, não tenho uma resposta fácil, mas eu acho que sim, que o grupo, o ritual, o simbolizar, o falar sobre, o cuidar depois também, de entender que o processo não acaba quando o exercício ou o retiro acaba, aí sim. Grato, Manuela. Muito bom essa troca, né? Esse bate-bola, assim, de sistemas que aparentemente têm visões diferentes, mas eles sempre chegam no mesmo lugar, né? Quando é feito com cuidado, com respeito, com empatia, com profissionalismo, com atenção. Tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar, talvez que me vem com esse cuidado e o limite que você falou antes. Eu acho que a gente tem que entender em que sociedade a gente vive hoje em dia. Quando, por exemplo, a bioenergética nasceu, né, o caminho haitiano foi numa época antes e depois a guerra, então numa sociedade muito reprimida, numa sociedade que precisava se libertar, né, esses coraças haitianas que se falam.
Mas eu entendo isso, essa é a minha opinião, que hoje em dia a gente vive uma outra sociedade, a gente vive uma sociedade sem limites, tudo é possível. Parece quase que a gente tá se dissolvendo, e que a gente não entende mais, né, esse contorno, né, enfim, esses limites. E aí eu acho que talvez uma abordagem mais suave, mais cuidadoso, talvez ela conversa um pouquinho mais com os valores que a gente quer cultivar nessa nossa sociedade, né? Por exemplo, eu gosto muito de pesquisar a comunicação não violenta. Então, esse negociar suavemente sobre as necessidades não é o embate, é a suavidade, onde a gente talvez pode se abrir e se vulnerabilizar, porque a gente não precisa ter medo do outro, a gente pode se abrir, se vulnerabilizar lentamente, e aí eu acho que acontece a cura, que talvez combina também melhor com nossa sociedade hoje em dia. Arrou. Nina, aqui nos estudos que a gente tem feito da roda medicinal, quando a gente trabalha a direção leste, a gente invoca o arquétipo do guerreiro, da guerreira interno, a conexão com o sol, com o elemento fogo disso, né? Da estação do verão. E é o masculino profundo dentro das tradições nativas, né? Que transmitiram esse legado e essa sabedoria oralmente para a humanidade há mais de 5.000, 10.000 anos. Quando a gente abre o portal do Oeste, que é o elemento terra, o arquétipo do curador, da curadora, do corpo físico, o Leste é o corpo espiritual, o Oeste é o corpo físico, a gente aprofunda nos mistérios do sagrado feminino. E aí, nas ritualísticas do xamanismo e nos rezos, a gente sempre usa como um símbolo de integração dessas duas polaridades o Xanupá, que é um cachimbo, né? Onde a gente tem a haste, que é representando o falo, né? A energia masculina, e o local onde se coloca o fumo, o tabaco, né? Como uma planta de medicina, o receptáculo, o útero feminino, e os dois se encaixam, e aí as ervas, e aí internamente a gente faz a conexão de integração dessas polaridades. E nesses rituais, nessas cerimônias, a gente sente muito dentro do corpo um convite à cooperação, um convite à comunhão, né? Um convite à integração. E o masculino, ele vem muito nesse lugar do suporte, da sustentação, para que esse feminino tenha um espaço seguro para ele ser o que ele é. Então, essa é a perspectiva de uma visão xamânica. Eu gostaria que da sua perspectiva, como é a sua atuação, no sentido de fazer esse casamento sagrado, né, interno e externo. Fala um pouco para a gente sobre o que é esse feminino sagrado, esse masculino sagrado e esse casamento sagrado. Perfeito. Então, você trouxe uma imagem simbólica muito linda, que eu associo muito ao encontro de Shiva e Shakti do próprio Tantra, né? Mas eu vou deixar isso por último, porque eu queria linkar um pouquinho, vou pedir licença, para retomar alguns pontos da fala da Manuela, costurar um pouquinho o que é essa visão que eu trago do caminho dos sagrados e aí responder sua pergunta. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Quando você perguntou a Manuela sobre os limites, né? O quanto que a gente precisa hoje falar sobre limites, porque estamos nos dissolvendo. Eu gosto muito do Zygmunt Bauman, que fala da liquidez das sociedades, né? Então, está tudo muito líquido, e a gente perde um pouco as noções, inclusive desses limites, e da construção das relações. As relações líquidas, que você não sabe exatamente o que é que está acontecendo naquela relação, né? Não tem uma intimidade, uma vulnerabilidade, né? Não sei se dá para a gente chamar da forma como se tem construído nesse mundo líquido essas relações de uma verdadeira intimidade, quiçá uma intimidade do que a gente está colocando sagrada, em que eu conheço o sagrado de mim, o outro conhece o sagrado de si, e a gente constrói esse espaço de acolhimento, de respeito e de limites, né? Então, quando a gente fala desse caminho das sagradas relações, ele é, na verdade, um encontro de dois caminhos, a princípio individuais,
mas que não precisam ser totalmente traçados primeiro individual para depois conjuntamente. É uma dança, né? Eu continuo desenvolvendo o meu caminho individual e nesse meu caminho individual eu vou ter um grande encontro ou alguns grandes encontros ou alguns encontros em que eu vou crescer junto com o outro. E esse é o convite das Sagradas Relações, né? O encontro entre dois caminhos de autoconhecimento prévios, né? Em que tanto o feminino quanto o masculino, enquanto energias, estão buscando se curar. E eu digo enquanto energias porque se existem aquelas pessoas que não se identificam, poxa, eu não me enquadro nesse caminho do sagrado feminino, nem nesse caminho do sagrado masculino, tá tudo bem. Construa o seu caminho do sagrado de si mesma, de si mesmo, de si pessoa, né? Esse caminho de autoconhecimento que é o que Jung chamava do processo de individuação, em que você vai tentar integrar todas as partes de si mesmo, acessar essas portas com ajuda, com acolhimento, num espaço seguro, como a Manuela bem frisou, para que você possa, abrindo com todo cuidado e amor, né, essas portas e acessando e transmutando isso, porque isso vai se refletir em você e vai se refletir neste encontro. Então, quando eu procuro entender quais são os meus limites, porque muitas vezes eu não sei quais são os meus limites, como é que eu vou saber também quais são os limites do outro, né? Então, eu preciso, nessa minha própria jornada, nesse meu caminho sagrado, me conhecer, tentar acessar essas portas, tentar integrar, tentar perceber o que é seguro, confortável, quais são os meus limites, inclusive para não voltar a repetir por ressonância padrões de dor. Relacionamentos abusivos, tóxicos, que infelizmente são muito comuns, tendo no nosso país ainda a mulher quase sempre, né, como aquela que é mais por conta dessa agressão generalizada ao feminino, que sofre mais com essa relação. Mas num relacionamento tóxico e abusivo, de alguma forma, todos sofrem também, né? Ainda que de forma mais aparente, um desses lados acabe, né, apresentando talvez, utilizando um pouquinho já da linguagem da Manuela, não sei se aprendi bem, acaba manifestando mais as reações do trauma, né? E precisa desse cuidado no depois. Muito bem, então quando esses dois caminhos se encontram, a gente tem esse convite a crescer junto, né? A me conhecer através do outro. Então o outro, que muitas vezes é espelho de mim, é projeção das minhas sombras, tem muito a me ensinar. E quando eu trabalho também essa comunicação não violenta, esse espaço de vulnerabilidade, de intimidade, eu cresço com esse outro, porque entendo as limitações dele, a história dele, né? O que traz de bagagem, o que diz isso sobre mim também, e vamos nos curando. Não vai ser perfeito, né? Eventualmente vão ter rusgas, vão ter sombras, vão ter projeções, mas se a gente está disposto a lidar de uma outra maneira, né? A aprender, a buscar a construção desse espaço de afeto, de respeito, de crescimento, de integração, é possível. E aí vem um novo padrão de relação. Então, é mais ou menos nessa linha, como caminhos de autoconhecimento individual ou conjunto, que eu convido para o sagrado feminino, o sagrado masculino e as sagradas relações. E aí você poderia perguntar, mas por que então, né, não falar só caminho dos sagrados, ainda trazer sagrado feminino e sagrado masculino? Porque, como eu falei, eu venho dos estudos de gênero, e querendo ou não, a sociedade tem algumas pautas que dizem respeito ao feminino, e algumas outras pautas que dizem respeito ao masculino, que demandam um olhar cuidadoso. E por isso que às vezes as rodas, né, só de homens, de pessoas que se identificam como homens, só de mulheres, criam um espaço confortável para que os relatos venham. Então, se a gente for falar, por exemplo, de sexualidade, não são exatamente as mesmas questões, né? Infelizmente, abusos são muito comuns para todas as pessoas, mais do que deveria no nosso país, né? Por isso essas estatísticas alarmantes. Mas, se a gente for observar de um modo geral, existe ainda uma repressão muito grande, um tabu muito grande quanto ao prazer, ao orgasmo, ao corpo e à sexualidade feminina. E um hiperestímulo, né, à sexualidade masculina, e aí vem toda a pornografia, uma erotização distorcida que acaba adoecendo essa sexualidade. Então, a gente precisa falar de um hiperestímulo aos homens, de uma repressão às mulheres, né? A gente precisa falar sobre lidar com as próprias emoções para os homens, que são ensinados ainda hoje que não devem chorar, porque isso é coisa de menininha, que não devem demonstrar fraqueza, que não devem falar sobre essas emoções. Então, a gente precisa discutir algumas questões que tocam feridas profundas do masculino em alguns espaços e que tocam feridas profundas do feminino em outros espaços. E no momento certo, criar as rodas para que haja, né, desses encontros mistos, as feridas
das relações, né? Relações entre homens, entre mulheres, entre pessoas, mas que venham, né, esse histórico de relações adoecidas que também ainda são comum. Relações em que não há uma comunicação, que não há um cuidado, que às vezes se perde essa dimensão do limite. Por exemplo, até pouco tempo atrás, no próprio direito, né, se discutia se era dever ou obrigação marital a conjunção carnal, o sexo, ou seja, se era obrigado o sexo no casamento, porque eu estou casada, eu tenho que ceder, e isso não é abuso. E foi toda uma discussão sobre se entender que não é porque eu estou dentro do casamento, eu não tenho esse dever marital, meu corpo não está à disposição. Então, mesmo o meu namorado, ou o meu marido, o meu companheiro, companheira, enfim, precisa entender, né, se eu dou o meu consentimento ou não, dialogando mais uma vez com a Manuela. Mas se a gente for pensar do ponto de vista simbólico, aí está perfeito, ainda mais o que você traz, porque como também, né, a gente falou aqui bastante de Jung, os rituais, os símbolos, eles são muito importantes. Então, se a gente for olhar a união, o que significa, né, a união de Shiva e Shakti no Tantra, a gente está falando justamente desse encontro das polaridades. Né? Por mais que a gente descreva Shiva e Shakti como entidades separadas, né, a própria iconografia do Tantra traz geralmente as figuras unidas, porque é o resgate, o retorno à unidade. Né? Se a gente for pensar a origem de tudo, a origem da vida, independentemente da forma como você chama, se chama de Deus, se chama de transcendência, enfim, mas a origem de tudo era o um. Então, Shiva e Shakti representavam essa unidade, né? A Shakti como o caos, a energia criativa expansiva, e Shiva como o foco, a consciência, o direcionamento. E do encontro dos dois, você tinha aí a grande criação. Então, achei lindo o símbolo que você traz, né, da Shanupá, desse encontro desse masculino e feminino, construindo essa integração, porque através desses símbolos, né? Existem vários que a gente pode recorrer e alguns vão fazer mais sentido para algumas pessoas e outros para outras, depende muito da tradição, né? Do caminho que cada um escolher. Esses símbolos são muito importantes, porque eles vão estar representando uma alquimia inconsciente. Então, quando eu estou lá no meu caminho, trabalhando a minha polaridade feminina, a minha polaridade masculina, buscando essa integração, às vezes eu sonho. Eu sonho com um ser que se chamava antigamente de hermafrodita, que tem os dois sexos, porque é uma forma alquímica de simbolizar, né, o corpo inteiro, o feminino e o masculino. Ou então eu sonho com uma relação sexual, né, em que as duas pessoas de alguma forma parecem comigo, porque sou eu e eu mesma ali nessa integração. Ou então eu vou sonhar com algum símbolo que traga, né, essa união. Ou vou ver isso numa meditação ativa, ou vou acessar isso através de uma proposta, como você trouxe, né, do caminho do xamanismo, ou de um instrumento, ou de uma prática. Então, esses rituais que trazem essa esfera do simbólico, elas vão ativar, né, essa conjunção interna. Então, existe um encontro externo, quando, né, duas pessoas realmente vão manifestar ali naquele momento Shiva e Shakti, enquanto polaridades e energias, e não necessariamente porque eu sou mulher ou você é Shakti, vai depender muito daquele momento, daquela situação, de como a energia vai se manifestar ali. Então, existe aquela união externa, que na verdade é uma busca dessa integração para me alquimizar dentro, para me integrar dentro, e existem os rituais individuais, que através dessas propostas e desses símbolos eu vou unificando internamente, ou pelo menos eu vou construindo as etapas para acessar essa integração das minhas energias, das minhas polaridades. Por isso que é uma grande jornada, é um caminho, né? Não é só um encontro, só um ritual, só uma prática, só uma medicina, mas é a construção, né, desse caldeirão de medicinas da forma como fizer sentido, atendendo as necessidades, com todo o amor, com todo o cuidado de cada pessoa. Eu me lembrei aqui de uma ritualística que tem numa tribo africana. Eles fazem até hoje, essa tribo ainda existe. Mas é bem interessante, porque tem momentos do ano que as mulheres elas fazem um ritual de autorregulação da polaridade masculina. Aí o que é que acontece? Elas pegam as roupas dos maridos, se vestem com as roupas do marido. Aí elas vão passar um dia inteiro fazendo atividades preponderantemente de força física, né? Vão pegar lenha, vão entrar na mata para caçar e vão se comportar como se fossem homens, né? E aí tem um momento em que elas se encontram para fazer essa partilha de como foi essa experiência.
E da contraparte dos homens da tribo, eles se encontram em determinada época do ano para falarem das emoções, né? Para expressarem os sentimentos. E aí eles meio que dramatizam alguns choros para desencadear a necessidade desse choro reprimido, né? E aí vários começam a chorar e vários começam a falar dentro de um espaço de vulnerabilidade das suas questões internas, né? Para eles se regularem com relação à polaridade feminina. Eu achei extremamente sábio, extremamente interessante essa ritualística, né? Depois, se vocês quiserem, eu passo esse livro para vocês lerem. Ele é muito... Quero puxar um pouco agora para o tema do corpo tantra. Na verdade, tudo é o corpo tantra, né? Mas para a gente ir fechando nesses últimos minutos assim o nosso bate-papo, primeiro trazer uma percepção, acredito que geral, assim, dos terapeutas, dos curadores, a respeito da nossa desconexão com o corpo, né? De como esse corpo ele não é visto, ele é maltratado, nós somos mesmos os próprios agressores, né? E opressores. Existe uma hipervalorização do corpo mental, né? Do plano das ideias, da objetividade, da produtividade, ao passo que o centro cardíaco, o instintivo, ele é totalmente rechaçado mesmo, né? Colocado dentro de uma caixa e aprisionados. Então, quero trazer um pouco assim dessa perspectiva do porquê a Comuna Chamatrina desenvolveu esse projeto do Corpo Tantra, né? E convidou vocês para estarem com a gente, fomentando esses diálogos nessa semana de lives. Como é que vocês veem como terapeutas, o corpo das pessoas, né, que vocês atendem, como é que esses corpos eles chegam até vocês e como é que vocês, como mulheres, cidadãs, formadoras de opinião, podem também trazer algumas dicas de reconexão com o corpo de uma forma mais integral, mais sistêmica, mais holística, onde a gente possa, sim, se desenvolver intelectualmente, né, e nutrir o nosso corpo mental, mas sem abrir mão da importância do corpo afetivo, do corpo emocional e do corpo instintivo também, né, para a gente ser seres humanos cada vez mais integrados. Como é que vocês lidam com esses corpos e trazer um pouquinho dessa visão, né, do corpo na vida de vocês? Passo a palavra para a Manuela. Obrigada. Nossa, eu gosto muito de falar que o corpo é a nossa casa, né? Corpo, casa. E o que eu vejo mais chegando na minha clínica são corpos não habitados, ou seja, né, aquela coisa de viver aqui na cabeça, no narrativo, no cognitivo, porque a nossa sociedade ela puxa para isso. Eu acho que isso também tem muito a ver, né, o que a gente valoriza na nossa sociedade. Então, o, o corpo que faz contra versus o corpo que sente, o corpo sutil, o corpo artístico. E, enfim, eu acho que é muito importante que a gente reconquista esse território que é o nosso corpo, porque assim, como ajuda o nosso corpo, a gente vai lidar melhor com nossos processos psíquicos. Quando a gente está andando cheio de neuroses, cheio de ativações, cheio de preocupações, cheio de barulhos mentais, como a gente vai se conectar com o outro? Quando a gente está o tempo todo ou correndo atrás de alguma coisa, ou na fuga, ou seja, no sistema luta, fuga, o nosso cérebro, a gente tem no nosso cérebro uma parte que é uma parte que a gente pode chamar de cérebro reptiliano, ou seja, quando a gente está no modo da sobrevivência, a gente não está mais conectado com o nosso neurocórtex, ou seja, o nosso observador interno, aquele que pode pensar, que pode retardar um pouquinho os nossos impulsos, por exemplo, de reatividade ou de briga.
Então, imagina uma sociedade como, sei lá, né, como muitas sociedades, mas bom, sociedade brasileira nesse momento que tem muita coisa acontecendo, então eu vejo que as pessoas chegam já tão carregados, tão defensivos, andando no modo de sobrevivência, porque a gente vê muita coisa na rua, a gente percebe muita coisa, é uma ameaça para o nosso corpo. Então a gente não pode isso só resolver através da cabeça, a gente tem que convidar o corpo para isso. E aí o que eu gosto de trabalhar é isso, os recursos, o que cada um tem, como cada um pode habitar esse corpo de novo, sentir esse corpo de novo, e não só o corpo que faz, né, o corpo que vai para a academia, o corpo que corre, não, o corpo também, um corpo que produz arte, que produz poema, que enfim, que produz vários conexões sensoriais, várias experiências sensoriais. Eu não estou falando, né, de encontros sexuais com pessoas, não, de essa coisa consigo mesmo, se habitar, para que a gente pode sair desse modo da sobrevivência que o nosso corpo faz muito rápido e de forma automática. Então, eu acho que é isso que também que eu tento trazer na minha clínica, é exatamente isso, de convidar a pessoa a habitar esse corpo de várias formas e não andar aqui pela cabeça. E você, Nina, quer puxar? Perfeito. Então, né, quais são os corpos que mais chegam? Como eu já comentei aqui, tudo é ressonância. Por muito tempo eu fui uma mulher mental, totalmente desconectada do corpo. Por isso que o Tantra, inclusive, me assustou muito, né? Um dia a gente dá conta no curso como foi essa experiência da minha chegada ao Tantra, porque é uma anedota, é uma pérola. Mas, enfim, então chegam muitas mulheres mentais, né? Muitas mulheres cabeção, intelectuais, que entendem tudo, que dialogam sobre tudo, que às vezes até explicam tudo muito bem, até suas próprias questões, mas o sentir está bloqueado, o corpo está bloqueado, né? Então, o que eu percebi? Para essas pessoas, né, mentais, pessoas mentais de modo geral, o convite é sempre o resgate da observação das reações do corpo. O que você está sentindo agora? Ah, mas eu penso que, eu acho que, não é o que você pensa, é o que você acha, mas depois dessa meditação, sempre tem uma roda de partilha depois das meditações, né? Eu pergunto sempre, como foi que seu corpo reagiu? Você sentiu calor, sentiu frio, né? Você se arrepiou? O que vem de sensação? E a gente vai resgatando, né? Vai despertando esse corpo, a observação para esse corpo, porque esse corpo está ali, às vezes ele está reagindo ainda, e só não se percebe isso, ou às vezes ele não está reagindo mais. Então, perceber que ele não está nem reagindo já é um indicativo para a gente ter um cuidado maior ainda com as particularidades deste corpo, a história desse corpo, né? E aí não tem como não dialogar com Manuela. Então, é esse resgate de atividades, percepções que evoquem o sentir. Nas partilhas pós-meditação ou através na própria meditação, já trabalhei com dança instintiva. Então, eu não avisava, às vezes, que ia ter dança, mas ao longo da meditação, né, já que era em todo um processo de visualização e etc., havia uma música e havia um convite. Nesse espaço, sinta o seu corpo, sinta se vem algum movimento, deixe o seu corpo fluir. E aí ia vindo, a coisa ia acontecendo, não tinha uma preocupação com a coreografia, se estava bonito, se estava feio, etc., mas havia um resgate desses movimentos instintivos, né, tentando acordar e despertar esse corpo para essa percepção do sentir. Uma outra questão que chega muito são as repressões, né? As repressões em explorar, aceitar, reconhecer esse corpo, principalmente no feminino. Então, aí vem os convites, né? Para que no ambiente seguro, e o Tantra veio muito nesse sentido, para que haja um cuidado, desde aqueles rituais mais simples do autocuidado, um banho na lua cheia, uma dança para a lua nesse banho, e etc., para despertar esse auto-amor, até, né, quando existe um interesse direcionado, a sessão do Tantra, para haver um diálogo acolhedor com esse corpo, mas havendo uma atenção maior para as questões que esse corpo traz. Existe um ritual que é muito comum no Sagrado Feminino hoje em dia, eu fico muito feliz que seja muito comum, que é o ritual do plantar a lua.
que é um dos principais rituais, né? Por isso eu deixei ele por último, porque já é bastante conhecido hoje em dia, mas ainda precisamos falar sobre isso. Teve agora o 28 de maio, que foi o Dia da Visibilidade Menstrual, que é um primeiro, digamos assim, para os corpos que menstruam, um primeiro chamado à reconexão. Porque a observação desse ciclo menstrual, né, as mudanças hormonais, comportamentais, emocionais e etc., puxa necessariamente a um resgate dessas percepções. E esse corpo, ele ganha um protagonismo. Então, existe hoje a mandala lunar, em que você pode fazer um registro de tudo o que acontece, não só com o seu corpo, mas também com ele, durante o ciclo menstrual. E durante a menstruação, né, ressignificar essa experiência. Hoje tem coletor menstrual, tem as calcinhas absorventes, os absorventes de pano, em que você pode ter um outro contato com esse sangue e devolver esse sangue para a terra. Tem um ditado, né, indígena que eu gosto muito, que diz o seguinte: quando todas as mulheres voltarem a devolver o seu sangue para a terra, os homens já não vão mais precisar derramar o seu sangue nas guerras. Então, é essa ideia de que o planeta, a natureza, se nutre com esse sangue, que estava ali com muitos nutrientes, preparados para receber um bebê, então é um sangue bastante nutritivo. E nesse ritual de plantar a lua, que significa devolver esse sangue coletado no coletor, ou dissolvido na água dessa calcinha, desse absorvente, né? A gente derrama isso, nutre essa terra ou um vasinho de planta, você tem um resgate dessa observação do seu corpo e uma reconexão como parte do todo, né? Nesse momento a gente tem a reintegração em si e com o todo. E os homens que chegam querendo ou não, muitas vezes com uma restrição da experiência sensorial, principalmente quando se trata de sexo e sexualidade, à genitália, uma genitalização do prazer. Então, aí o convite já é justamente observe, se permita sentir, ou através do autotoque, ou através do contato com o outro, né, as outras áreas do seu corpo. O que te desperta o prazer numa perspectiva mais sutil, né, e menos, digamos assim, sexualizada, desse sentir. Então, com, né, os homens, as pessoas que se identificam e que têm essa experiência, o convite é justamente a esse resgate também dessa auto-observação do sentir e dessa dispersão sensorial, perceber o corpo como um todo, né? E através disso a gente vai construindo os caminhos, seja os caminhos individuais, sejam os caminhos a dois, porque existem também os caminhos para se experimentar com todo respeito, com todo cuidado e atenção nos encontros a dois, porque a gente aprende muito também quando conhece o nosso corpo e com todo cuidado quando conhece o corpo do outro. Queridas, temos 6 minutinhos para além da 1 hora. Sinto que a gente pode ir fechando, tá? Talvez falar um pouco a respeito da experiência de cada uma, mais especificamente com o Tantra, que também é o carro-chefe da nossa semana de lives, né? E depois a gente segue com as palavras finais de agradecimento, pode ser? Mais uns 5 a 10 minutinhos e a gente fecha. Eu quero trazer, então, uma experiência, assim, de forma breve, que eu tive com o Tantra da Caxemira, que é um Tantra tradicional, né? Fiz algumas vivências. Físico, emocional, mental e energético, nós também temos um corpo de prazer. Nossa, quando eu vi essa informação dessa tradição, eu fiquei, assim, muito inspirado, né? E fiquei chocado também, né? Como que uma cultura conseguiu viver essa realidade, né? Há muitos anos atrás, onde as mulheres, né, eram detentoras dos mistérios e elas comandavam, governavam e sustentavam essas sociedades, né, matrilineares. E eu fiquei assim tentando visualizar como era um povo que acreditava nesse paradigma, né, de que eu tenho um corpo de prazer. E esse corpo de prazer, ele é cultuado, ele é cultivado e há uma permissão para se sentir prazer no dia a dia, né? Eu achei isso incrível. E uma outra experiência pessoal que eu tive dessa medicina do Tantra, eu sinto que ela é fundamental para esse momento de transição planetária que a gente está atravessando da gente. Foi uma experiência que não foi tão progressiva como o Tantra da Caxemira, foi mais radical, que foi fazer uma massagem genital numa mulher. Eu tive muitos medos até chegar a esse lugar, venci todos eles, e quando eu estava ali no ato, né,
dos meus conflitos, assim, como homem, né, como mulher, para fazer o toque genital e a massagem genital e observando assim as catarses que ela ia vivenciando, a dor, a alegria, o prazer, o sofrimento e o acesso a muitos traumas ligados à sexualidade, simplesmente baixou o curador em mim e eu pude entrar no portal da Ioni pela primeira vez na minha vida, né? E eu vi assim, experimentando no meu corpo a potência que é e a sacralidade que é o genital de uma mulher. Eu fiquei com febre, eu passei uma semana na caverna, né? Eu diminuí todas as minhas atividades proativas de produção, eu não dava conta de operar no modo que eu estava operando até então, né? Então, isso foi uma experiência assim, bem radical, que foi um marco na minha vida e com certeza me ajudou a olhar para o meu descaso com o meu feminino e convidar ele para se estruturar dentro de mim em parceria com o meu masculino, né? Então, para mim, essa é a beleza do Tantra, e isso é também o porquê da gente estar aqui fazendo essa roda de conversa e trazendo esses saberes, essas experiências para sensibilizar as pessoas que estão participando dessa semana de lives para buscarem esses conhecimentos, né? Buscarem o nosso Instagram, o de Manuela, o de Carolina, o meu pessoal da Chamatrina, trocar ideias, né? Fazer experiências de que é possível habitar o corpo e ter uma nova visão de mundo a respeito de si, a respeito da própria vida, tá? E aí, com essa palavra, eu vou passar para vocês fazerem uma palavra final de agradecimento, e se quiserem compartilhar também alguma experiência mais focada no Tantra e na importância dessa medicina, sintam-se à vontade. Bom, olha, eu não sei se eu posso contribuir muito para isso não, porque eu estava refletindo aqui, o meu caminho com o Tantra foi muito interessante, porque eu fiz próprias experiências, inclusive experiências muito boas, sobretudo com a Paula Fernanda, uma professora de Tantra e do Sexológico Bodywork de Porto Alegre, que é uma mestra, foi uma mestra no meu caminho. E eu me lembro que em um desses círculos de mulheres eu acessei numa imaginação ativa, uma imagem muito forte que fica ainda hoje, eu posso acessar sempre quando eu quero, que foi uma imagem que me trouxe uma cura profunda. Eu vi essa imagem e falei, nossa, eu estou num ponto que esse campo da minha sexualidade é tão foi limpando e agora, nossa, parece uma coisa tão preciosa, foi uma imagem dourado, que eu falei, nossa, não, eu preciso cuidar desse campo que eu consegui limpar. E então, enfim, isso é uma das coisas mais fortes que fica na minha cabeça. Só que eu tenho um lado, né, bióloga, sei lá, um lado que eu sempre fiquei um pouquinho incomodado com os conceitos de energia, Shiva, Shakti. E eu falei na época com a minha professora, com a Paula, eu trouxe essas inquietações sobre. E ela falou para mim: olha, Manuela, eu acho que para você é bom que você faz essa formação de educação sexual somática, porque a terra todos esses conceitos. E eu me encontrei lá, só que hoje em dia, encontrando com esse conteúdo do Jung, né, com os arquétipos, nossa, tudo de novo faz sentido. Então, então o círculo se fechou para mim, e hoje em dia eu vejo enfim, que são diferentes lentes, e cada um sabe que ressoa com ele. E, enfim, eu admiro muito esse caminho do Tantra. Talvez para mim, na minha vida hoje, é a micropolítica no meu dia a dia que significa para mim o Tantra da vida, de estar na presença, enfim, eu tô com um parceiro, com um bebê pequeno. Então, a gente se enxerga, a gente tenta se trabalhar, e aí eu vejo que a gente está fazendo, né, um tantra, esse caminho que a Carolina falou depois, esse caminho a dois, de integrar as polaridades dentro de mim e no sistema do casal e no sistema da família. Então eu vejo aqui, hoje em dia, o meu lugar do tantra do dia a dia.
Que lindo te ouvir, Manuela. Nossa, é muito bacana. E ver isso enquanto família, né? É transformador. O Tantra num caminho individual, o Tantra nas relações, o Tantra na família. Olha que rico isso. E você falou para mim, acho que uma palavra-chave do Tantra, né? Quando a gente pensa o Tantra para além da sexualidade ou até da experiência da massagem, que é a presença, né? O Tantra está sempre convidando a esse estado de presença, que a gente tanto fala, mas que é um grande desafio. Para mim, né, o grande desafio do Tantra, eu falei que eu vou deixar a anedota para o pessoal ficar curioso para contar em outro momento, né, no grupo, talvez, para a gente render essa conversa, mas vou dar uma pitadinha aqui, que foi o seguinte, né, como eu falei, havia uma separação, uma fragmentação muito grande dentro de mim, por muitos anos, entre o sagrado e o profano. Havia uma dicotomização entre o bom e o mal, o certo e o errado, o sagrado e o profano. E havia muito preconceito, porque todos nós temos preconceitos, ignorâncias, né? E uma grande ignorância acerca do que era o Tantra. Então havia uma repulsa. E quando eu senti uma intuição, um chamado interno, né? Eu já estava nesse processo de autoconhecimento para fazer o Tantra, eu neguei muito. Eu precisei conversar muito com os focalizadores e etc., para entender como é que ia ser mesmo esse negócio. E foi com todo o cuidado, né, justamente dessa equipe, que eu me permiti viver essa formação. E isso foi um divisor de águas incrível, né? Eu vou trazer duas experiências pontuais. A primeira e a mais desafiadora foi justamente quando eu fui receber a massagem tântrica genital, né? Porque o outro me tocando, como é que ia ser isso e etc. E eu tive uma experiência profunda desse religare, que é por isso que hoje, quando eu falo de Tantra, não tenho como não dizer isso, porque o ritual se tornou para mim uma grande oração. E eu tive um acesso, uma elevação espiritual, como eu não tinha tido, inclusive, em outros espaços de meditação e reconexão que tinham esse propósito de elevação. Então, eu descobri que o sagrado e o profano estavam ali, completamente integrados, e que o meu corpo, inclusive os meus sensores de prazer, era um grande espaço de conexão espiritual e de sagrado, um sagrado que estava em mim e um sagrado que estava para além de mim, me reconectando, porque era o que eu buscava, era o que eu acreditava, e foi o que eu vivi e experimentei. Uma grande integração entre essas polaridades, né? Tudo ali fez sentido. Luz, sombra, sagrado, profano, prazer, espiritualidade, corpo e transcendência, todos esses conceitos, que era até então só conceitos, né? Eu sempre fui muito boa de conceitos, mas ali eu senti, eu vivi. E eu nunca esqueci essa experiência. Foi uma experiência ímpar. E foi isso que me fez ficar no Tantra e hoje trabalhar com Tantra. E a segunda experiência foi também uma experiência muito singular. As meditações, antes mesmo, né, de eu me especializar em meditações psiônicas, elas já estavam ali. Eu fui convidada por duas, né, pessoas, duas moças, que estavam no processo de aprendizado também, trocando experiência, para sustentar o campo. Aí eu pensei, bom, eu vou dar um apoio moral, porque a gente às vezes não tem, né, para quem é muito intelectual e mental, o que é sustentar o campo? Eu vou ficar ali, vou dar como um apoio. Mas eu já tinha um certo conhecimento de energia e eu comecei a sentir o que estava acontecendo ali naquela troca de experiências, né? Uma das moças estava recebendo, a outra estava performatizando a massagem tântrica genital. E eu comecei a perceber as energias, o que estava acontecendo, né? Fui fazendo uma leitura corporal, uma leitura de campo, e eu comecei a atuar ali. Eu comecei a atuar, a fazer o que eu estava sentindo que eu poderia fazer para auxiliar naquele processo, o que parecia visualmente muito pouco, mas eu estava ali. E quando se encerrou o processo, a pessoa que estava recebendo o grande relato foi: eu vi você comigo o tempo todo. Você pegou na minha mão e me levou para dentro da floresta para resgatar uma parte selvagem de mim que eu não imaginava. Então, assim, eu estava ali energeticamente trabalhando, como se estivesse guiando uma meditação. A pessoa estava recebendo aquilo e eu não estava necessariamente performatizando a massagem. Então, ali se comprovou que, para além do toque, para além da experiência sensorial, existe uma experiência energética profunda e o trabalho da meditação acabou, de certa forma, contribuindo para aquela experiência, mesmo que só do ponto de vista do campo sutil. Então, foram duas experiências altamente energéticas e espirituais, mas foram reais, que uma pessoa acadêmica, pesquisadora, racional, acessou e precisou vivenciar para entender o quanto corpo, espiritualidade, energia, alma, coração, mente, é tudo uma coisa só. É o que nós somos. E o Tantra permite essa integração e essa grande reconexão. Então, sou muito grata pelas transformações que eu tive e hoje pelas transformações que esse grupo, essa equipe conjunta consegue levar
né? Nem que seja nessas conversas para outras pessoas. São temas que precisam ser falados, são curas que precisam ser vivenciadas no tempo de cada um, com todo o cuidado e amor possível. Maravilha! Então, agradeço, né, a presença de vocês aqui nessa roda de conversa da semana de live da Jornada Corpo Tantra. Me sinto nutrido, né, me sinto bem confortável, né, bem à vontade com vocês. E acredito que essa força, essa energia dessas palavras, desses ensinamentos, dessas experiências de nossas vidas vai chegar no coração e no corpo de muitas pessoas, né? Como semeadores que estamos nos dispondo a ser. E convidar as pessoas que estão assistindo essa live Zoom, né, para estarem com a gente durante todos os dias da semana de lives, com outros profissionais, com outras histórias, outras experiências, outras informações relevantes, de utilidade pública, né? Diga-se de passagem. E no último dia, no derradeiro, no sábado, teremos uma surpresa para apresentar para vocês, então fiquem ligados, ligadas. E peço que vocês compartilhem, né, essas informações, esse conteúdo com amigos, com familiares, com essas palavras, esses ensinamentos para essas pessoas. Acessem também e visitem a página lá da Comuna Chamatrina no Instagram, @ComunaChamatrina, para acompanhar essa semana de lives e outras informações que a gente posta lá sobre as atividades de xamanismo da casa, retiros, imersões. E a visita também à página de Carolina Grant e de Manuela Fleig, né, com lives bem interessantes, propostas muito revolucionárias. Então, agradeço assim, o tempo de vida, a dedicação de vocês a esse projeto, o sim de vocês, e que a gente possa colher muitos bons frutos. Tá bom? Até a próxima. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só agradecimento e muito, muito honrando como vocês da Chamatrina, como vocês criam essa sabedoria, como vocês semeiam essa sabedoria sobre o corpo e o Tantra. Eu sinto tanto comprometimento e tanta conexão profunda que eu realmente estou muito, muito, muito admirando e honrando que eu posso contribuir com a minha parte. Obrigada pelo convite. E Carolina, foi um prazer te conhecer aqui, de tanta coisa que a gente tem em comum. Muito bom. O prazer foi todo meu. Gratidão imensa à Comuna Chamatrina, que já faz parte das minhas experiências, dos meus crescimentos e aprendizados. Seguimos juntos. E, Manuela, foi um prazer enorme essa troca, né? Com tantas sincronicidades, já que estamos tão junguianas hoje, né? Muitas sincronicidades e mostrando que todos os caminhos convergem no mesmo lugar, né? São linguagens que se complementam, né? Então, que possamos seguir aí todas as pessoas, todos nós aqui juntos. Foi um prazer, gratidão imensa. Maravilha, gente. Conseguimos! Parimos! Até a próxima! Até a próxima.